Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, neste sábado da quinta semana do tempo comum. Neste dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu lhe acolho e lhe convido a se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar, a curtir e a sempre estar presente conosco na meditação do Evangelho, que hoje está em São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, trata da segunda multiplicação dos pães. E veja o quanto é significativa essa leitura. Como a gente pode ver, Jesus multiplica os pães e os peixes para saciar aquela multidão que tinha em torno de mais de 4.000 pessoas. Que estavam ali escutando o Senhor. Jesus tem compaixão daquela multidão. E aqui nos ensina, esse Evangelho nos ensina coisas muito importantes, tanto no sentido vertical, no amor a Deus sobre todas as coisas, como no sentido horizontal, no amor ao próximo como a nós mesmos. E começando com esse sentido horizontal, veja, Jesus nos chama a ajudar aquele que tem fome, a dar de comer a quem tem fome. Isso é uma obra de misericórdia corporal. Ou seja, de acordo com as nossas condições, com aquilo que nós temos, a ajudar aquele necessitado. E Jesus também nos ensina a importância do jejum, porque muitas deles estavam algum tempo sem comer. Então aqui, para aquelas pessoas que podem jejuar, obviamente, Jesus ensina essa prática do jejum, e quem não pode jejuar, essa importância da mortificação pela causa do Evangelho. Seja uma coisa que você pode se mortificar. E também Jesus mostra a importância de não se deixar estragar comida. Veja que eles recolhem todos os alimentos. Veja que Jesus dá graças antes da refeição, ou seja, a importância de pedir a Deus a bênção sobre a comida e agradecer a Deus pela refeição recebida. E também, se não se deixar estragar a comida. Então, é uma dimensão horizontal muito importante deste Evangelho. Mas também a dimensão vertical, mais importante, trata dessa forma espiritual, desse amor a Deus sobre todas as coisas. Veja que eles tinham 7 pães. 7 significa, esses 7 pães significam os 7 sacramentos. Então, esses 7 sacramentos que comunicam a graça divina àqueles que recebem. De uma forma especial, essa multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. É o próprio Catecismo que fala isso no parágrafo 1335. Então, é uma prefiguração da Eucaristia, é um milagre que acontece, literalmente, Jesus multiplica os pães, não é simplesmente uma partilha, como muitos afirmam, não. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, e através do milagre é que os pães foram distribuídos para aquela multidão. E também é uma prefiguração da Eucaristia. Veja o que é que Jesus faz antes de multiplicar os pães. Ele manda que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos. Veja, esses 4 gestos de Jesus, na segunda multiplicação dos pães, são, na verdade, representam aqui os 4 gestos da liturgia eucarística. Os 4 gestos eucarísticos. Primeiro, Jesus tomou o pão,
pegou os 7 pães, ou seja, a apresentação das oferendas. Jesus deu graças, toda a oração eucarística, porque a Eucaristia é ação de graça. Então, é toda a oração eucarística. Jesus partiu os pães, ou seja, a fração do pão no Cordeiro de Deus. E Jesus distribuiu o pão, ou seja, a comunhão. Então, aqui é uma prefiguração do que acontece na Eucaristia, em que Jesus se dá a nós por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, como acontece na Santa Missa. É toda a liturgia eucarística, a apresentação das oferendas, a oração eucarística, que é a oração de ação de graças, a fração do pão no Cordeiro de Deus é a distribuição, ou seja, o rito da comunhão. E aqui a gente vê essa importância, através desta prefiguração, da importância da comunhão eucarística. E veja que, tanto no primeiro milagre como no segundo milagre da multiplicação dos pães, antes de Jesus multiplicar os pães, ele cura os doentes. O evangelho de ontem a gente vê que foi curado um surdo mudo. Também no evangelho de quinta-feira, uma mulher teve a sua filha liberta de um demônio, que estava possuída pelo demônio, e a sua filha foi liberta. Então, o que é que isso quer dizer? Antes de recebermos a Eucaristia, nós devemos buscar o sacramento da cura. Isso para aqueles que estão em pecado mortal. É necessária a busca do sacramento da cura, antes de se aproximar do banquete eucarístico, ou seja, da confissão. E veja também que Jesus, recolhendo os pães, vai para a região de Dalmanuta, ou seja, anuncia o Evangelho de forma incansável. E veja que também é muito significativo essa questão. Através da multiplicação dos pães, Jesus está preparando os discípulos para o mistério da Eucaristia. Ou seja, ele já está preparando para o mistério maior, que é o dom do Senhor, da oferta do Senhor de si mesmo, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que já não é símbolo, é o Senhor por inteiro, todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E em estado de graça devemos se apresentar ao Senhor com fé, com humildade e suplicar ao Senhor que venha reinar em nosso coração por meio da Eucaristia. Que a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes nos faça verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, procurar mais a Eucaristia e amar o nosso próximo como a nós mesmos, ajudarmos os pobres e necessitados. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.